Vivemos tempos difíceis de crise que é social, que é ecológica, é também econômica e é de valores. E muitos pensadores nos dizem que vivemos uma crise civilizatória. Concordamos com eles. Numa época de transição que estamos passando e que fazem com que situações sejam esgarçadas, situações extremas, situações monstruosas. Porém, tempos difíceis nunca deixaram de existir para os povos oprimidos do sul global. Essa metáfora de todos os países e regiões onde o colonialismo foi implantado há vários séculos e continua a existir, mesmo com o fim das colônias, com seus diferentes racismos e violências. Os povos do sul global são marcados por exclusões radicais de natureza não apenas econômica e política, mas também ontológica e epistemológica. São pessoas e povos desconsiderados como seres humanos e, por isso, têm suas vidas, culturas e saberes invisibilizados, desprezados, negados, destruídos. Como recentemente disse nosso companheiro Ayrton Krenak, um dos indígenas que não está aqui presente, mas é um grande companheiro, os indígenas têm sido massacrados e suas culturas exterminadas por epistemicídios há mais de 500 anos. Ainda assim, os indígenas das mais variadas etnias resistem e continuarão a resistir. Nós podemos perguntar aos nossos companheiros que aqui se encontram, por quê? Humildemente, eu ouso dar a resposta, porque o sentido de suas vidas persistirão enquanto houver florestas, rios, animais, espíritos, ancestralidade e sabedoria. O mesmo Ayrton Krenak nos provoca quando diz: fico preocupado se os brancos vão resistir. Portanto, nós nos juntamos a Ayrton Krenak, aos indígenas de todo o Brasil, aos camponeses, quilombolas, às pescadoras, essas mulheres maravilhosas que lutam e resistem, às feministas, aos favelados, aos trabalhadores das periferias, aos sem terra, aos sem teto, a tantos gerazeiros, beiradeiros, a tantos povos que vivem junto com e da natureza. Sim, há esperança diante de tantas incertezas e de novos ciclos de violência que estão a se intensificar, desde que tenhamos, nos espaços que atuamos simultaneamente, humildade, coragem, paciência e ousadia, generosidade e competência para buscar as respostas que a nossa era exige. E a fonte dessa esperança, a meu ver, encontra-se em nossa capacidade de unir as lutas por conhecimento e dignidade, de buscar a unidade na diversidade e a diversidade na unidade, de encontrar fios e tecer sentidos entre diversas culturas e saberes científicos e não científicos. Essa foi a nossa intenção quando decidimos criar este ano o NEPS, o Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde. Queremos injetar ânimo em nós mesmos, em todos nós, Ânimo e esperança dentro de nós mesmos, dentro da academia, que precisa tanto, dentro da ENSP, da Fiocruz, dentro dos movimentos sociais. Aprendermos com eles. Unir razão e afeto, coração e capacidade de compreensão para seguirmos juntos em frente, juntos nesses tempos tão difíceis. O principal objetivo e foco, então, do NEPS é desenvolver conhecimentos interdisciplinares, metodologias colaborativas, dizemos também não extrativistas, e diálogos interculturais que apoiem as lutas sociais por saúde, dignidade e direitos territoriais nas cidades, campos, florestas e águas. Com a criação do NEPS, nós damos continuidade a uma longa trajetória de trabalhos que conectam 3 campos do conhecimento:
a saúde coletiva, a ecologia política e as abordagens pós-coloniais, em especial as epistemologias do Sul. Temos aprendido muito com a abrangente e generosa obra da pessoa que vai estar aqui com a gente a partir de terça, quarta-feira, que é o Boaventura de Souza Santos. E também com os nossos colegas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Os últimos 15 anos foram marcados pelo avanço de 2 programas de pesquisa e extensão que forneceram as principais bases do trabalho empírico que culminaram na proposição do NEPS. O LTM e o MAPA foram construídos paralelamente por diversos pesquisadores, ativistas, organizações comunitárias e movimentos sociais. Principalmente, eles vêm pautando os nossos esforços acadêmicos no contexto das lutas sociais por saúde, dignidade e direitos territoriais, assim que nós sintetizamos as questões fundamentais do NEPS. A criação do nosso núcleo coloca-nos o desafio de conectar as lutas sociais por saúde e dignidade em espaços que estão tão fragmentados e tão distantes e que precisam se reunir para participarmos do processo de transformação desse país e da transição civilizatória que estamos enfrentando, que são os espaços dos campos e das cidades. Um conceito-chave que temos construído nos últimos anos é o de promoção emancipatória da saúde. Ele busca articular, além dos 3 campos que mencionei, a saúde coletiva, a ecologia política e as epistemologias do Sul, 4 dimensões estratégicas da justiça para pensar a crise social e ecológica. A primeira e a mais conhecida delas, e que influencia as demais, é a justiça social. Ela implica a compreensão e o enfrentamento das desigualdades econômicas e políticas excludentes e que tem sido a principal fonte de inspiração para as utopias modernas atualmente em crise, sejam a utopia socialista ou a utopia liberal, esta amplamente hegemônica na sua lógica neo-ultraliberal e pelo capitalismo globalizado. A segunda justiça importante no contexto da Fiocruz e da ENSP é a justiça por saúde ou a justiça sanitária. Ela está vinculada à história da medicina social latino-americana, da saúde coletiva, do movimento sanitário e da construção do SUS. Não há sociedade digna se as desigualdades vulnerabilizam certos grupos ou classes sociais. E, com isso, as formas como as pessoas adoecem e morrem são injustamente determinadas socialmente. E, ainda que a sociedade seja mais justa e igualitária, todos nós passamos por doenças e um dia iremos envelhecer e, finalmente, iremos dar nossos últimos ou último suspiro. A dignidade em relação à saúde tem a ver com tudo isso. Como nascemos, crescemos, trabalhamos, envelhecemos e, por fim, morremos. Uma importante novidade do NEPS, para alguns de vocês certamente não, mas é incorporar 2 outras justiças. A primeira delas é a justiça ambiental, e que tem a ver como compreendemos e revertemos as injustiças ambientais, ou seja, como o modelo de desenvolvimento econômico provoca desigualdades socioespaciais que geram riscos e vulnerabilidades, ao mesmo tempo que afetam os direitos territoriais de vários povos, comunidades e populações. No Brasil e no conjunto da América Latina, o nosso mapa de injustiça ambiental mostra isso de forma cabal. As principais injustiças decorrem do modelo socioextrativista decorrente de setores como o agronegócio, a mineração, infraestruturas para a produção de energia, como inclusive hidrelétricas, rodovias, portos de exportação, minerodutos, dentre muitas outras ações e atividades. Nesses casos, são atingidos principalmente as populações dos campos, florestas e águas, camponeses, indígenas, quilombolas, pescadoras e pescadores, beiradeiros, gerazeiros, e tantas outras populações e comunidades que vivem junto e com a natureza. Nas cidades, nos últimos anos, temos visto a radicalização da moradia, não como mais política social, mas como um ativo financeiro do capitalismo global
base para a especulação imobiliária e acelerador dos processos de gentrificação e lucros fáceis para um capital financeiro global. Para entender tudo isso, tem sido fundamental incorporarmos as contribuições da ecologia política, dos conceitos fundamentais de conflito ambiental e de metabolismo social, que nos ajudam a entender a relação entre sociedade, economia e natureza a partir dos fluxos entre energia e materiais nas formas como que produzimos e nas formas como que as economias funcionam. Uma contribuição central da ecologia política, com o apoio da economia ecológica, é justamente compreender a crise ecológica atual como uma ruptura crescente e radical produzidos entre o trabalho da natureza e o trabalho humano. Os padrões de consumo e produção da modernidade capitalista rompem com os delicados equilíbrios dinâmicos dos ciclos metabólicos do viver social e dos ecossistemas, das passagens entre o orgânico e o inorgânico, entre a vida e a morte. Acentua-se a morte em detrimento da vida. Com isso, aceleram-se os processos entrópicos que produzem degradação dos ecossistemas, extinção de espécies, lixo, poluição de solos, do ar, da água, dos rios, aquecimento global, caos. A ecologia política nos ensina que precisamos reinventar um novo metabolismo social para reverter a grave crise socioecológica e, dessa maneira, temos muito a aprender com os povos que vivem junto com e da natureza. De novo, o agradecimento pela presença de lideranças indígenas, quilombolas, camponesas, pescadores, pescadoras, nesse nosso evento. Por fim, a última e menos conhecida das 4 justiças é a justiça cognitiva. Ela se refere ao reconhecimento e à validação dos saberes não científicos, ditos não científicos, porém fundamentais, de diferentes populações que lutam por existência e por dignidade. São as indígenas, as camponesas, as quilombolas, além das populações que vivem nas periferias urbanas do sul global. A ecologia de saberes significa que precisamos conectar ou reconectar a produção de conhecimentos com essas lutas por saúde, por dignidade e direitos territoriais, no nosso caso. Significa também reconhecer e lutar pelas inúmeras possibilidades de ser e conhecer no mundo presentes nas culturas e práticas dessas populações indígenas, camponesas, quilombolas, trabalhadores e moradores das periferias do sul global. Como nos diz Boaventura de Souza Santos, as epistemologias do Sul não se constituem propriamente como um campo de conhecimento dentro das ciências sociais e políticas. Elas, sim, significam uma espécie de escola de pensamento, um pensamento alternativo de alternativas para avançarmos na compreensão do significado do agir emancipatório nos tempos atuais. Uma das proposições mais originais das epistemologias do Sul é a ideia de pensamento abissal e linha abissal. Trata-se de uma proposta epistemológica e política para entender como a modernidade eurocêntrica, em sua tríplice forma de dominação, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, mais que excluir trabalhadores explorados, exclui radicalmente pessoas da condição de humanos e sujeitos portadores de saberes e de direitos. A linha abissal ela é simultaneamente radical e invisível e invisibilizadora, e se encontra por detrás das diferentes formas de racismos e violências contra indígenas, negros, camponeses, favelados, pobres, mulheres, comunidade LGBTI, dentre outros. Do lado de lá da linha abissal, as modernas noções de Estado, Direito e Ciência, do Estado Democrático de Direito, que caracterizam os espaços metropolitanos, não operam. Predominam, sim, as formas de expoliação e violência sem a proteção do Estado e das leis. É isso que explica o convívio aparentemente incompreensível, louco, esquizofrênico, de uma instituição de ponta da saúde pública internacional, como a Fiocruz, ao lado de favelas onde as instituições não funcionam, as políticas sociais não chegam com qualidade e atrocidades são permanentemente cometidas.
Não apenas lógicas sociais e econômicas de exploração oprimem nesses espaços. São também processos psicológicos e culturais complexos e sutis que invisibilizam realidades e possibilidades de ser e conhecer e que fazem para todos nós a tarefa de Paulo Freire como fundamental. Encontrar o opressor e o oprimido dentro das instituições, dentro da ciência, dentro de nós, e todos lutarmos e nos unirmos pela emancipação. Porém, ao mesmo tempo, o Sul Global é o espaço das lutas sociais emancipatórias para além dos projetos utópicos da modernidade eurocêntrica. Não é só violência. É o espaço das resistências e das diferentes alternativas e formas de opressão coloniais e capitalistas. Por definição, lutas emergentes que apontam para sociedades pós-coloniais e pós-abissais e que estão permanentemente exercendo o seu trabalho cotidiano nas zonas livres da opressão capitalista e colonial. E é por isso que o exercício fundamental, que alguns chamam de descolonizar nossas mentes, nossas instituições, nossa forma de fazer ciência, de desenvolver tecnologias, economias e de transformar a realidade, precisa estar junto com tais lutas, com tais movimentos, com tais povos. E precisamos, então, aprender a desconstruir, nós, das instituições acadêmicas, desconstruir e reconstruir, junto com os movimentos, possibilidades, sem abandonar os avanços que boa parte da ciência e das tecnologias já construídas conseguiu já erguer. Por isso, a proposta do NEPS reconhece que o trabalho interdisciplinar restrito a academias de diversas disciplinas científicas, por mais interdisciplinar e transdisciplinar que queiram ser, não é e não será suficiente. É preciso uma tradução e um diálogo intercultural com o uso das diferentes linguagens que permitam o tornar comum que nos falava Paulo Freire, para que o diálogo entre a academia, os povos do Sul Global e os movimentos sociais seja efetivo para a transformação social. Eis aqui outro desafio central do NEPS: reunir razão e afeto, coracionar, para produzir conhecimento e promover ações emancipatórias. Daí a importância das metodologias colaborativas, não extrativistas, que estabeleçam pontes entre saberes. E para terminar, finalmente, eu queria dizer que existem algumas questões fundamentais no NEPS que nós propomos para esse encontro e que são as que escolhemos para iniciar a nossa trilha. A gente está apostando de que esse pequeno encontro seja um grande encontro, que todos nós possamos nos enriquecer, trocando, e ainda que tenhamos pouco tempo para falar e denunciar, esse espaço de círculo, de dança, de movimentação, de questões, vai nos ajudar a seguir em frente e a construir essa agenda para o NEPS, que espero que vai durar muitos e muitos anos. A questão mais geral que nos une ou que colocada para o nosso seminário, é o que une as lutas sociais por saúde, dignidade e direitos territoriais nos campos e nas cidades. E se trata, na verdade, de um grande desafio teórico, interdisciplinar e, acima de tudo, intercultural. Temos sábios entre os indígenas, os quilombolas, os camponeses, entre os favelados, os trabalhadores de periferia. O NEPS é uma tentativa de produzir sábios dentro da academia. Nosso trabalho na academia é justamente, então, conectar os nossos trabalhos de saberes com as suas lutas, e isso implica esse diálogo intercultural. E para esse diálogo, não apenas a linguagem científica e logocêntrica, mas as linguagens da vida são fundamentais, artísticas, poéticas, musicais, populares. Precisamos delas para avançar, então, na tarefa central e construir um campo que seja simultaneamente relacional, político, cognitivo e afetivo, que nos torne comuns em nossa humanidade. E, além dessa questão geral, temos 4 outras questões que serão também objetos de grupos de trabalho a partir de amanhã. Como compreender e enfrentar as violências e racismos que atingem territórios e populações, como avançar no encontro e ecologia de saberes entre academia, comunidades e movimentos sociais,
como incorporar a relação com a natureza e a soberania alimentar em ações de promoção da saúde em territórios e de que forma geramos vida através de nossas ações em nossos territórios e como compartilhamos tais conquistas para quem vive dentro e fora deles. Isso é uma discussão absolutamente fundamental no momento que a disputa da comunicação e da humanidade são centrais para o futuro e para o presente. Nosso encontro, por fim, só para dizer, para terminar, é de celebração, de resistência, de reflexão, de trocas, de compartilhamento, mas, acima de tudo, de prepararmos essa nossa jornada futura e contamos, então, com todos vocês para nos ajudarem, para seguirmos juntos, construindo uma nova academia junto com vocês em suas lutas. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de saberes do NEEPS, que tenhamos, então, bons momentos, que possamos nos fortalecer e nos preparar para esses difíceis, porém também ricos momentos que iremos viver hoje e durante bastante tempo. Muito obrigado.